no fundo, quando eu digo que está dentro da ordem contra a ordem, é que tem que trabalhar com todos os instrumentos que nós temos aqui, todos esses que você mencionou, mas tem que ter alternativa. E tem que, sobretudo, entender qual é a mensagem que vai dar. Os grandes... essas figuras que têm viabilidade eleitoral dentro das circunstâncias absolutamente restritivas que nós temos agora, eles precisam saber qual é o discurso que eles vão dar. É um discurso de alimentar as ilusões? É um discurso de despertar a consciência crítica? Qual vai ser o discurso? Então, o que eu observo, nesse sentido, tanto do Lula quanto do Ciro, a despeito das divergências importantes que existem entre eles, ambos estão aqui corroborando as ilusões de que o Brasil pode mudar dentro do atual sistema. A direita, quero chamar a atenção aqui do Expresso Jornal, ela está mais avançada. Não porque eu quero, ela está dizendo dentro da ordem não tem mais solução. Então está aí, foguete sobre o Supremo, o Weintraub dizendo que tem que mandar prender todos aqueles vagabundos do STF, e por aí afora. Eles estão lá, eles estão jogando num horizonte lá na frente, captando a atenção pública e levando milhões para seu lado, porque é o repúdio da ordem atual. E os políticos vulgares que estão aí, o que eles estão? Eles estão renovando a fé na democracia. Quando ela está diante dos nossos olhos, apodrecendo, corroendo, dilapidando-se, dissolvendo-se, como você bem observa, nem um regime eleitoral nós temos em condições mais ou menos equitativas. Então, o que me choca, efetivamente, não me choca, quer dizer, o que eu chamo a atenção aqui do Expresso Jornal é que a grande parte dessa esquerda dominante tem um cenário sombrio, protofascista, fascista, degradação, milicianos, morte, assassinatos, etc. E, de outro lado, uma política miserável de eleger deputado, vereador e governador, e ir para a próxima eleição numa frente. Olha o abismo que existe entre o que eles diagnosticam para a crise e o que eles propõem como alternativa. É a mesma coisa. Se eu vou para o lado econômico, o Paulo Guedes é um assassino econômico, o Paulo Guedes está matando os pequenos empresários, o Paulo Guedes está favorecendo os banqueiros, o Paulo Guedes está dizendo que tem que salvar os grandes porque eles vão ganhar dinheiro e liquidar com os pequenos porque vão perder dinheiro. E, no outro lado, qual é a receita econômica? Mas de lo mesmo. As mesmas coisas. Vamos manter o tripé. Um pouquinho de política monetária ajeitada com política fiscal, com equilíbrio na política cambial, buscar um equilíbrio, salvar 5 ou 6 complexos da saúde, o complexo do latifúndio, etc. Ora, essa receita caducou. Essa receita não tem mais espaço entre nós. Por quê? Porque os banqueiros não querem, porque os latifundiários não querem, porque a burguesia industrial não quer, porque a burguesia comercial não quer, e porque a Embaixada de Washington não deseja e não deixa. Esse é o ponto. Paulo Guedes, Paulo Guedes, como ministro da Economia, nós tivemos gente pragmática, de tudo quanto é tipo, né? Gente da Fundação Getúlio Vargas, como Guido Mantega, gente do Banco Mundial e da PUC do Rio, como Gustavo Franco e Pedro Malan, e agora temos esse ultraliberal de Chicago, que é o Paulo Guedes. Esse homem é articulado com o que tem de mais avançado no rentismo. E essa gente não brinca em serviço. Eles são dogmáticos, mas eles são, sobretudo, pragmáticos. Eles não estão interessados em dar uma boa explicação. Eles estão interessados em fazer avançar a agenda deles. Isso, esse pragmatismo mais claro, essa força que eles detêm, vem dessa decisão. Eles têm, veja como os liberais fazem, Roma. Eles têm uma interpretação da crise que o Estado atrapalha. O que eles fazem em consequência? Atuam batendo duro. Eles acham que tem que elevar a produtividade, então tem que acabar com pequenos e médios negócios. Eles estão acabando com pequenos e médios negócios. Eles acham que tem que criar uma nova legislação para avançar o latifúndio e ampliar a fronteira agrícola. Eles atuam em consequência. Eles consideram que o sistema jurídico está liquidado e que tem que avançar as forças da ordem e do controle policial sobre o Estado. E eles dão consequência. Ora, o que nós chamamos de progressismo, propriamente de esquerda, não atua em consequência. Tem um diagnóstico, frouxo ou não, e não tira as consequências devidas. O grande
desencontro que eu quero chamar a atenção. É o que a gente chama aqui de uma esquizofrenia, seja ela espontânea, seja ela bem construída. Consciente. Não, você está colocando o tema da esquizofrenia, tratado pela psicologia e também pelo camarada Freud, né? Então, qual é o problema? O problema é, se temos um diagnóstico da crise, uma interpretação crítica da crise, atuemos em consequência. E então nós vamos ter que ter uma mudança radical da praxis política da esquerda. Eu quero chamar a atenção do Expresso Nauta. A direita brasileira se renovou para pior. Ela pensa em uma direita como os liberais. Um dia eu vi uma posição desses filósofozinhos de televisão, esse Pondé, e ele dizendo, olha, eu sou liberal, mas eu não sou... Vamos pegar o efeito da Janaína Pascoal. Olha, eu sou liberal, mas não sou isso aí. Vamos pegar o Kim Kataguiri. Eu sou liberal, mas não tenho nada a ver com esse fascismo aí. Veja, o Bolsonaro, ele renovou a praxis política da direita. Eu não estou dizendo que é bom, eu estou dizendo que é muito ruim, mas ele renovou. O que não ocorreu é na esquerda. A esquerda vinha num diapasão que era dentro da ordem, no melhorismo, com políticas públicas, etc., e ela continua dizendo a mesma coisa, quando a realidade mudou radicalmente do estado da economia, da crise, da pandemia. E a esquerda fica aqui achando que ela atua de fato, Romo, eu pensando aqui, cá com meus botões, só entre nós dois, ela atua de fato como se nós estivéssemos numa situação normal. Tem o problema da pandemia, o resto está tudo... Nós temos só que continuar somando o desgaste do Bolsonaro, indo para as eleições que nós vamos fazer maioria. Aí ela esquece os 13 anos do Lula, que era aquela total apoio do Lula. O Lula saiu do governo com 82, 83% de aprovação e não tinha mais do que 80 deputados apoiando ele. A maioria parlamentar nunca foi um problema. Nosso regime é presidencialista. E o regime presidencialista, o presidente tem uma autoridade diante do povo que nunca foi usado pelos políticos depois de 64. O último presidente que usou o presidencialismo, e ainda assim não no tom máximo, foi João Goulart, convocando as reformas de base. O último, nosso regime não é parlamentar, nosso regime é presidencialista. Eu ouvi uma entrevista do FHC, que é incrível. O FHC segue dando as cartas intelectuais no Brasil, viu? É um negócio impressionante. O FHC está dizendo para o Lula, Lula, entenda, teu tempo passou, assim como o meu. Agora nós somos aqui uma espécie de vovozinho conselheiro. A gente chama os netos e diz, olha, a voz da experiência diz isso. O FHC diz, o nosso regime, ele lamenta, o nosso regime é presidencial. Ele lamenta. Na análise dele, as lágrimas chegam a cair, que o regime não é presidencialista, que nós não estamos numa Noruega, que nós não estamos numa Espanha, que nós não estamos numa França, com as virtudes republicanas, em que o presidente cai, mas a estabilidade do parlamento mantém. Ora, essa conversa mole, aqui no capitalismo dependente, rentístico, aqui na periferia latino-americana não tem arraigo. Aqui o povo olha para o presidente e diz, odeio o parlamentar, odeio o senador, odeio o juiz. Presidente, manda bala aí. A literatura latino-americana já identificou isso. A ciência política, menos, porque ela tem o cacoete francês, né? Ela fala com biquinho, sim, ela fala com biquinho. Ela fala com biquinho. Ela não entende o sotaque latino-americano. E ela hostiliza a figura da liderança e do presidencialismo através da estigmatização do caudilho. E ela não entende que o caudilho aqui é um líder militar e um líder político. Ela não entende, não, ela rechaça. Então, veja, o pessoal está todo chorando que volte às formas parlamentares. Eu vou dar um exemplo no meu partido. O Marcelo Freixo tem um trabalho muito importante na área dos direitos humanos, importantíssimo, estratégico, porque é um núcleo. Agora, o Marcelo se comporta lá no parlamento como se ele tivesse em condições de normalidade, querendo o diálogo com o general, querendo o diálogo com o ministro, querendo o diálogo com o Sérgio Moro. Tem um diálogo racional com o Sérgio Moro. Imagina, aquele pequeno gangster jurídico, que estou aqui mencionando, claro, gangster no terreno político. Como é que tu vai ter uma conversa racional lá dentro do parlamento? Isso não existe. Eu não estou propondo que ele levante
e atire um copo d'água no sujeito. Não, eu estou dizendo que não tenha lisões. Não alimente os que o seguem nessa concepção ingênua, nessa concepção parlamentar de política que reduz o horizonte das possibilidades políticas. Então, o grande contraste, Romo, é que a direita já está atuando contra a ordem. E a esquerda, olha o cenário que se avizinha. A esquerda vai aparecer, como na última eleição presidencial, como defensora da ordem. E Bolsonaro criticando a ordem. Quem é que vai ganhar? Hoje, eu repito aqui, nas condições de hoje, Bolsonaro leva de novo. Porque esse jogo, as grandes maiorias, ficarão do lado daqueles que dizem essa ordem não presta. E essa ordem não presta. Então, o grande dilema da esquerda brasileira e do progressismo é como calibrar o discurso dentro da ordem que nós estamos, eu não nego isso, nós temos que assumir na plenitude, sou membro da direção nacional do PSOL, eu estou metido nisso, mas contra a ordem, esse contra a ordem é que a esquerda não sabe fazer, e porque não sabe fazer vai fracassar. Eu já estou vaticinando aqui, estou deixando gravado, fracassará, e não só o PSOL, fracassará o Lula, que já fracassou, fracassará o Ciro, e vai fracassar também. Veja, a destituição da Dilma, ela não é fruto, senão, dessa nova dinâmica que está colocada no Brasil e no mundo. É uma nova dinâmica. Pega isso e tira a consequência necessária, ou nós vamos fazer parte, de maneira cúmplice, do ascenso cada vez maior da direita. O Paulo Schilling, que acompanhou o Brizola lá atrás, um intelectual muito importante, amargou exílio, ele tem 2 tomos que é como se coloca a direita no poder. É uma análise crítica do João Goulart e do papel do Brizola, das ilusões do Brizola. O Paulo Schilling escreveu esse livro. Eu recomendo que todos leiam, porque é acerca do nosso drama. E tem, claro, toda a literatura marxista, inclusive essa que a RB produz, que a Revolução Brasileira produz, mostrando os perigos que nos ameaçam. Mas não são perigos distantes, são perigos que já estão aqui. Então, observem menos essa Sarah Winter e observem como ela é apenas a ponta de um iceberg, de uma medida que tem o Weintraub, que tem o Olavo de Carvalho, que tem os ex-generais que agora estão no governo, que tem setores da mídia, que tem as milícias. Esse quadro geral precisa ter uma totalização interpretativa. Nós, do ponto de vista marxista, dizemos, olha, é inexorável o regime atual para... Vocês acham que a burguesia brasileira, que topou 21 anos de ditadura, tem alguma vocação democrática? Que a burguesia brasileira, que sempre apoiou uma ditadura, vai agora renovar suas convicções democráticas e que não vai participar de um regime de terror, vai aceitar o regime de terror, todas as suas frações, um ou outro burguês pode destoar, sobretudo se estiver vivendo lá fora. Mas aqui dentro, a burguesia vai topar. A burguesia topou um regime nazista na Alemanha, que levantou a taxa de lucro, estruturou um capitalismo de Estado, está tudo muito claro aí. O expansionismo internacional, a apropriação da mais-valia no planeta inteiro, a busca de recursos naturais e estratégicos que a Alemanha não possuía, os Estados Unidos também. Os Estados Unidos mandam bala, não tem nem conversa. Isso é um imperialismo que funciona assim. E a burguesia aqui, a classe dominante aqui, não tem nenhum apreço pela democracia. Vocês acham que eles lançaram mão de 21 anos de ditadura, interrompendo a experiência nacional reformista de João Goulart e dos comunistas, dos socialistas, dos revolucionários, dos nacionalistas de 64? Por quê? Ora, porque eles têm interesses maiores, mais do que o regime político. Eles não têm apreço. Para eles, a democracia não é um valor universal. Nunca foi. Então, o que aconteceu nos últimos anos? Se fosse, eles, por exemplo, para aqueles que acham que foi uma injustiça tirar a Dilma, eu não entro nessa valoração, por que eles apoiaram a destituição da Dilma na última hora? Porque 3 meses antes eles não estavam pela destituição. Subitamente eles mudam de posição, e mais concretamente no último mês. Tem depoimentos da Dilma e do Lula muito significativos nessa direção. No último mês eles mudam, e eu diria que nos últimos 15 dias eles mudam de posição e dizem vamos destituir a Dilma. Ora,
Se a destituição da Dilma é uma ruptura do jogo democrático, como acreditar que a burguesia que ajudou a tirar a Dilma agora tem vocação democrática para enfrentar o Bolsonaro? Verdadeiramente escandaloso. Não é só uma ilusão, é mais do que isso, é uma inocência, é mais do que isso, é uma cumplicidade com um regime que está por chegar. Então a gente tem que ter lucidez. E eu cobro não só aqui do Expresso Now, eu cobro daqueles que são os que estão se propondo a alternativa. Eu estou me propondo como uma alternativa política. Agora eu tenho clareza das nossas limitações. Agora, aqueles que estão aí pavoneando-se pelas urnas, esse pessoal que gosta de se pavonear, né, como se fossem a grande alternativa, eles têm que render contas, e sobretudo render contas da crítica e dos dados mais elementares, né?